Eu cumprimento a amada igreja de Jesus com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Podeis assentar, amados. Queridos, meu nome é Marcos Vaz, eu sou coordenador regional no sul do Brasil, da missão Every Home for Christ. Em português poderíamos traduzir como todo lar para Cristo. Que nobre meta de vida temos, não é verdade? Que todo lar, que toda família, em tudo que é canto desse mundo, possa ter o privilégio de conhecer o amado da nossa alma, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E nós aprendemos em missão, queridos, que nós colocamos boa semente apenas em boa terra. Diga comigo, boa semente, boa terra. Irmãos, nenhum agricultor toma de uma boa semente e coloca a esmo em qualquer terra. Um bom agricultor sabe que boa semente só pode cair em boa terra, a fim de esperar com expectativas uma grande colheita. E para nós, em nossa missão, queridos, você é boa terra. Seu coração é boa terra. E por isso nós estamos investindo juntos com a Assembleia de Deus Joinville, para que você possa receber ferramentas, recursos, materiais, como semente que cai em boa terra, para que muitas vidas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho. Tem alguém que dá para dar o glória a Deus junto comigo, por toda essa semeadura do céu em nossa vida? Por isso, queridos, vocês receberam muitos recursos, muitos materiais, e nós queremos trabalhar de maneira didática, inteligente, dentro do tempo que nós temos, a fim não apenas de despertar o senso da missão que temos em Cristo, mas também te ajudar a despertar uma consciência, uma percepção de que a sua vida importa nas mãos de Deus, para que outros possam ser alcançados pelo poder do Evangelho. Por isso eu quero que você diga à pessoa que está ao seu lado com ênfase: a sua vida importa nas mãos de Deus, para que outras pessoas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho de Jesus, queridos. Por isso, amados, vocês receberam muitos materiais. Começo nessa primeira plenária e terei mais 2 plenárias para percorrer uma das nossas trilhas de estudo, chamado Trilha de Alcance. E nesse momento eu quero que você tome a apostila Sentinelas de Oração. Por favor, tome em suas mãos. E nós vamos trabalhar o tema Sentinelas de Oração como palavra-chave de um estudo que queremos trazer a você, a fim de inspirar a tua vida como homem, como mulher de oração, como intercessor, e juntos aprendermos de Jesus. Por favor, tome nas suas mãos, nós vamos trabalhar a apostila Sentinelas de Oração. Queridos, vá comigo de pronto para a página de número 5. Você percebe em tela que nós temos uma palavra-chave que está em amarelo. Essa palavra-chave, ela nos ajuda a preencher as lacunas que estão dentro do material em aberto, para que você possa participar da construção desse conhecimento, possa por Deus ser iluminado, meditando, refletindo, recebendo esse ensino, e possa ao final dessa trilha ter um material riquíssimo de estudo bíblico sobre o tema Sentinelas de Oração. Mas me permita, para que você possa nos conhecer enquanto missão parceira da Assembleia de Deus de Joinville, me permita apresentar um trabalho que está aqui no Brasil só há 62 anos. Nossa organização vai completar no dia 4 de novembro deste ano de 2025, 62 anos servindo a causa do Evangelho em nossa nação. Dá para dar um glória a Deus pelo trabalho destes nobres irmãos? Talvez você já trabalhou conosco no passado. Quando aqui chegamos no Brasil, não era permitido colocar um nome estrangeiro. O nome de nossa missão, desde o princípio, se chama Cruzada Mundial de Literatura.
Talvez você já no passado recebeu algum dos nossos recursos, mas hoje adotamos estrategicamente o nome global da Ever Home for Christ em vários países nos 5 continentes. Por isso tome nota na página 5, a Ever Home for Christ é uma organização cristã, irmãos. Nós somos interdenominacionais, trabalhamos sem fins lucrativos, cooperamos com a Igreja de Jesus em toda a nossa nação, servindo através das igrejas locais. Falo aos pastores que estão aqui nesse momento, todos os recursos que você recebeu estão à disposição também de tua igreja local, também da tua comunidade de fé. E da mesma maneira que oferecemos gratuitamente esses recursos e outros mais, estão também à disposição da tua igreja, da tua cidade, do teu estado. Amém, gente? Glória a Deus. E como nós realizamos o nosso trabalho? A nossa missão é servir a igreja local, equipando e mobilizando crentes, cristãos. Tome nota, crentes, cristãos, discípulos de Jesus. E nós entendemos como uma visão missional, irmãos, que tudo o que o mundo precisa é conhecer o poder do amor do Senhor Jesus. Não, você talvez não me ouviu. Tudo o que o mundo precisa é conhecer o poder do amor de Jesus. Amém, queridos? Por isso tome nota ainda na página 5. Queridos, eu faço um pedido em amor. Nós estamos em algo muito sério, em algo que pode ser decisivo entre salvação e condenação, entre uma alma que não entra em condenação e vai para a eternidade com Deus. Nós estamos tratando de um tema, o tema mais importante das nossas vidas como igreja, que é a grande comissão. Amém, queridos? Por isso, pegue a sua caneta na sua mão. Por favor, ouça a minha voz. Treine a obediência, obediência traz bênção. E quando Deus encontra gente obediente, Ele tudo pode fazer para a glória do seu nome. A caneta na mão, por favor, queridos. Essa caneta te foi presenteada para que você escreva nos materiais do treinamento. Utilize. Tome nota no final da nossa página 5, amor, uma palavra-chave muito, muito importante. Nosso trabalho é realizado, página de número 6, de maneira a estabelecer 3 bases, 3 posições inalteráveis, quer aqui em Joinville, quer na bela Santa Inês de Pastor Raifran, quer em qualquer outro canto do mundo. Nós temos uma base sólida de trabalho missionário, baseado primeiramente, amados, no fato de que a grande comissão deve ser executada literalmente. A grande comissão não é um convite, não é uma boa ideia do céu, é uma ordem, é um comando divino. Há uma responsabilidade sobre a minha vida e a sua vida para cumprir a grande comissão de maneira literal. Eu posso ouvir um amém, gente? E nós entendemos, amados, conforme o texto de Marcos 16:15, que nós temos que trabalhar intencionalmente, caminharmos tantas milhas que se fizerem necessárias para que vidas sejam alcançadas, em tempo de ouvir do Evangelho e poder ter consciência de resposta ao chamado divino. Amém, gente? Mas uma segunda base nós temos como fato: sem unidade, diga comigo, sem unidade é impossível cumprirmos a grande comissão, irmãos. A unidade é muito importante. A unidade interna enquanto igreja local, a unidade enquanto corpo de Cristo, é muito importante para o próprio cumprimento da grande comissão. Em unidade somos fortes. Em unidade as proezas de Deus podem muito mais do que poderíamos sozinhos na missão. Posso ouvir um amém de gente crente? Irmãos, em unidade nós somos invencíveis pelo poder do nome de Jesus. A unidade é muito importante. E nós entendemos, amados, que através da oração
Tudo que começa em oração, tudo que é sustentado em oração, irmãos, tudo vai ter bom êxito, por causa de crentes que oram, por causa de gente fiel que busca o Senhor como orantes, intercessores. Por isso nós entendemos, amados, que a oração é o instrumento imprescindível para que vidas sejam alcançadas, as obras do diabo destruídas e o bom nome de Deus glorificado, crentes. Eu não estou numa igreja pentecostal, não, vou começar aqui de novo. Vidas sejam alcançadas, as obras do diabo destruídas e o bom nome do nosso Deus glorificado, com o alcance de vidas pelo poder do Evangelho. Aleluia. E nós entendemos, queridos, página 7, que nós só podemos operar em nível de eficácia em evangelismo pessoal, irmãos, seja qual for o nível de ação evangelística ou o propósito evangelístico que Deus colocar no teu coração, irmãos, tudo sempre vai dar certo, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Mas quando nós somamos oração intercessória, quando nós buscamos o Senhor em oração, irmãos, nós levamos tudo para uma outra potência, para um outro lugar de possibilidades. Há uma grande diferença em buscarmos em oração poder do Senhor para operarmos na evangelização e no alcance de vidas. Por isso nós entendemos, amados, que sem oração não há evangelismo. E sem oração e evangelismo não podemos nem mesmo pensar em discipulado. Queridos, a oração, ela remove, tome nota, todos os obstáculos. Pensa tudo aquilo que hoje pode ser um obstáculo. Pense tudo aquilo que o diabo, a cultura, o pecado possa levantar como barreira. Irmãos, tudo é superado pelo poder do nome de Jesus em resposta da nossa oração, amém, crentes? Não há obstáculos, não há impedimentos, não há nada intransponível para o poder do nome de Jesus em resposta à oração da sua igreja. A oração remove todos os obstáculos. Tem alguém para dar amém a essa palavra? Aleluia! Irmãos, nós cremos que a partir da perspectiva da oração, as nossas ações de evangelismo, quer a esfera de ação que seja, tudo é pelo Espírito Santo, empoderado com o seu poder, para que possamos alcançar pessoas através do evangelismo. E deixa eu te dizer algo em particular sobre isso: não há método evangelístico errado. Não há ação evangelística errada. O errado é não evangelizar. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o errado é não evangelizar. Porque a palavra nunca volta vazia, queridos. E Deus cumpre tudo aquilo que a designa segundo o seu propósito. Por isso, queridos, tome nota ainda na página 7, é através da igreja local que as ações do reino vão ganhar potência, vão crescer, vão se multiplicar por intermédio da igreja local, da sua igreja local. A igreja local é uma resposta de Deus a esse mundo perdido. A igreja local, cujo Cristo é o cabeça desse corpo, irmãos, é a resposta que o mundo precisa. E você, como parte da igreja de Cristo, é resposta de Deus para muitas pessoas, para muitas famílias. Bata no seu coração, queridos, e pode dizer com alegria: eu sou resposta de Deus para esse mundo. Você é igreja, você faz parte do corpo, você está em missão, o cabeça está sobre nós. Por isso, queridos amados, nós entendemos que nessa tríade de oração e evangelismo, nós somos pelo Senhor capacitados para fazer discípulos, e discípulos de todas as nações. Veja, querido, erga os seus olhos sobre esse ambiente. Cada bandeira representa uma nação, uma etnia, um grupo de povos, gente que Deus ama, gente que Deus tem propósito para que essas almas, gente que Deus não vê a hora de tê-los em suas mãos.
Da mesma forma que Deus tem planos para com a sua vida, a sua família e a sua geração. A mesma palavra redentiva que está operando pelo Espírito Santo em todas as nações, tem essa percepção, também está operando em favor da salvação dos teus, dos da tua casa, dos teu sangue. E Deus não vê a hora de vê-los juntos como uma só família, adorando ao seu nome em sua casa. Eu posso ouvir um amém de crentes? Aleluia! Eu creio, queridos, que Deus quer levar a nossa família ao conhecimento de Cristo, e que o Senhor não vê a hora de ver os nossos de sangue, os da nossa casa, lavados, redimidos, transformados, com os seus nomes escritos no livro da vida, cheios do Espírito Santo. Amém? Tem mais gente para crer junto com a gente? Aleluia! Deus não vê a hora de ver a nossa família, irmãos, alcançada pelo poder do Evangelho. Veja na página seguinte, página 8, nós operamos, queridos, de maneira a capacitar a igreja com um curso chamado Trilha de Alcance. É um treinamento, amados, em torno de 8h30. As 3 trilhas: oração intercessória, evangelismo intencional, discipulado bíblico. É um curso de quase 9 horas. Aqui nós faremos uma demonstração. Mas, irmãos, uma demonstração sob a influência do Espírito Santo. Aleluia, Jesus amado. Por isso, queridos, nós falamos aos pastores: pense a possibilidade de levar essa mobilização para a sua igreja. Pense a possibilidade de ter a Every Home como parceiro institucional na área de oração, evangelismo e discipulado. Juntos nós podemos equipar o corpo de Cristo para as grandes obras do Senhor. Amém, gente? Por isso, em sequência, ainda na página de número 9, eu quero te mostrar um pouco do que você tem em suas mãos. Nós precisamos fazer essa apresentação para dar sentido às nossas 3 plenárias. Primeiro, nós começamos com sentinelas de oração, treinamento de oração prático, que nós vamos passar de hoje até amanhã pela manhã. Intencionalmente eu não vou terminar esse treinamento hoje, para que você não tenha como escapar de vir amanhã pela manhã. É tudo caso pensado, friamente calculado. Amanhã às 9h10 nós vamos concluir as aulas 5 e 6 do Sentinelas de Oração. Há um treinamento sobre evangelismo intencional que vou fazer amanhã pela manhã também. A palavra para nós, intencionalidade, ela é muito importante. A palavra intencionalidade, ela nos dá um senso de propósito, de missão, nos tira do ostracismo. A palavra intencionalidade, ela nos leva ao centro da vontade de Deus, e vamos explorar algumas ferramentas amanhã. E dentro do trilho de alcance, não vamos abordar aqui, nós temos ainda um programa de discipulado bíblico, que envolve aqui você receber um exemplar das boas novas de João. Dentro desse material existe um método de discipulado bíblico chamado Boas Novas de João, a partir do Evangelho de João, 5 semanas de estudo bíblico, e nós temos a partir disso vários outros programas que vamos em outro momento compartilhar com vocês. E junto do material vocês receberam o que nós denominamos em português método descoberta. É um treinamento de discipulado para uma ação de 52 semanas de ensino bíblico individual ou em grupo a partir das Escrituras Sagradas, presente da Every Home para a Assembleia de Joinville, presente da Every Home para você também. Você pode dar glória a Deus por isso? Basicamente, amados, nós trabalhamos dentro desse fluxo. A oração é o garantidor do êxito da nossa missão. Hoje, no dia de hoje, centenas e centenas de pessoas oraram, buscaram o Senhor, abençoaram a sua vida, pedindo que o bondoso Deus nos leve a uma imersão em sua presença na noite, no sábado, no domingo. Porque nós cremos, amados, que tudo o que começa em oração, é sustentado em oração, vai ter bom êxito para a glória de Deus. Mas nós não paramos por aí, trabalhamos com a evangelização e o discipulado. Queridos, nós somos uma gráfica. Entre tudo o que nós fizemos,
barcos na Amazônia, bases de ação no Brasil. Nós temos em São José dos Campos, para ser bem exato, em Jacareí, uma base chamada Oico Center. Pastor Joari e pastor Eliseu estiveram nos dando a honra e o privilégio da sua presença em nossa base. Pastor Raifran também esteve lá nos abençoando com a sua presença. Irmãos, nós somos uma gráfica e nós somos muito criativos e muito dedicados. E Deus tem se agradado tanto das intenções do nosso coração, que Ele tem financiado tudo aquilo que nós precisamos para equipar o povo de Deus em nossa nação, irmãos. Irmãos, Deus paga a conta de tudo aquilo que glorifica o seu nome. Eu posso ouvir um amém, gente crente? Por isso, queridos, eu quero te introduzir agora ao treinamento dos sentinelas de oração. Eu precisava dar esse preâmbulo, meio correndo, para que você pudesse conhecer a nossa missão, nossas intenções e o porquê nós estamos aqui ao lado do pastor Sérgio e toda a família Assembleia de Deus de Joinville. Por isso a grande pergunta inicial é: por que orar? Por que interceder? Por que clamar? E nós queremos te oferecer 6 respostas a essa questão. Vá comigo para a página de número 15. Por que orar? Irmãos, primeiro, porque Jesus nos chama para orar. Acho que só tem um crente conectado comigo aqui. Porque Jesus nos chama para orar. Há um convite, há uma expectativa no coração do Senhor de encontrar gente crente que ainda crê no poder da oração. Ele nos chama. Irmãos, nós temos o exemplo de Daniel em seu capítulo 6, verso 10. Daniel, em meio a toda uma cilada do inimigo, não alterou o seu comportamento, o seu hábito de vida. Versículo 10 do capítulo 6 nos mostra que Daniel, ao saber das notícias que atentavam contra a sua vida, irmãos, ele não deixou de fazer o mesmo. Ele cumpriu aquilo que lhe era de costume, seu hábito. Ele foi para o seu quarto e, como ele sempre fez, continuou buscando ao Senhor, continuou orando. Isso deve nos ensinar, irmãos, que no tempo ruim, no tempo não tão bom, e no tempo bom, é claro, nós devemos manter a nossa posição em Cristo, buscando ao Senhor, estar no lugar certo, do jeito certo, irmãos, nos habilita a receber de Deus, porque Deus nos chama para orar. Na página seguinte, você tem ainda um segundo motivo. Por que devemos orar? Porque Deus nos escuta, e não apenas nos escuta, Ele também nos atende. Louvado seja Deus. 1 de João capítulo 5 versos 14 e 15 fundamentam essa perspectiva. Há uma frase célebre de J.C. Riley que nos diz a respeito do poder de oração, o que lhes passo a ler. Ouça com atenção. A oração obteve coisas que pareciam impossíveis e fora de alcance. A oração alcançou. Ele, falando a respeito do orante, daquele que intercede, ele conquistou vitória sobre o fogo, sobre o ar, sobre a terra, sobre a água. A oração abriu o mar vermelho. A oração trouxe água da rocha e pão do céu. A oração fez o sol parar. A oração trouxe fogo do céu no sacrifício de Elias. A oração derrotou o exército de Senaqueribe. A oração curou os enfermos. A oração ressuscitou os mortos. A oração conquistou a conversão de incontáveis vidas. Aleluia! Terceiro motivo pelo qual orar, irmãos, porque Jesus, o nosso mestre, o Senhor de nossa vida, a nossa referência, a luz que nos ilumina, irmãos, nos deixou o exemplo de uma vida intercessória. Queridos, particularmente, eu entendo que se eu parasse por aqui, se eu terminasse nesse segundo motivo pelo qual orar, já estaria muito bom, porque o nosso mestre orava, intercedia, buscava ao seu Deus Pai, clamava. E nós vamos estudar um pouco mais sobre o modelo da vida de oração de Jesus.
Quarto motivo, página de número 17. Porque precisamos orar para crescer espiritualmente. Quando temos uma vida de oração, irmãos, a presença de Deus vai nutrindo a nossa vida espiritual. Quando temos intimidade no secreto com Deus, quando temos uma vida pessoal de oração com o Senhor, somos fortalecidos, somos nutridos, crescemos espiritualmente. Amém, gente? Há um outro motivo também importante para orar, porque orar, irmãos, é entrar no campo de batalha, é entrar em luta, e entrar em luta para vencer. Quando oramos, estamos guerreando, batalhando. Quando oramos, não vencemos por quem somos, por nossas habilidades, por nossas capacidades, mas vencemos todos os nossos inimigos pelo poder daquele que está sobre nós, Jesus. Porque orar é lutar. Efésios capítulo 6 nos ensina, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, ou do seu forte poder. Irmãos, quando oramos, mais de quem é o Senhor vai sendo acrescentado em nossa vida. Poder e autoridade do Senhor vai sendo acrescentada em nossa vida de fé, mediante a uma relação de oração sincera. Diga para a pessoa que está ao seu lado e me ajude a fixar esse entendimento. Quando você orar, poder e autoridade. Diga com a pessoa que está ao seu lado: quando você orar, poder e autoridade de Jesus te será acrescentada. Aleluia. Ora shakatarama. Ora vakataramashe. É necessária a oração, queridos. É uma questão crucial de vida ou morte. Na oração nós nos fortalecemos no Senhor. Na oração há uma investidura da própria armadura espiritual. Tudo Deus fez com um propósito, inclusive da oração. Se quisermos ser bem-sucedidos na luta, no embate, se quisermos ser conquistadores, gente que é eficaz no chamado, precisamos ter uma vida de oração sincera, genuína, verdadeira e constante. É em oração, irmãos, que nós temos certeza de que nós seremos bem-sucedidos na própria missão que Ele nos confiou, como seus embaixadores, como aqueles que fazem parte do Ministério de Reconciliação. É em oração. Na página de número, por favor, 18, nós temos ainda um sexto motivo. Por que devemos orar? Porque é pela oração, irmãos, que nós veremos os incríveis resultados para a glória de Deus, irmãos. Não há em nossa própria capacidade expectativa de alcançarmos as grandes conquistas, mas reconhecendo quem somos diante de Deus e quem Ele é em nossa vida, irmãos, na posição de um orante, irmãos, nós podemos testemunhar os incríveis resultados do alcance de Deus através do Evangelho. Por isso, irmãos, entenda isso, a oração, ela é crucial para a missão que Ele nos confiou no amado. Amém, gente crente? Há uma frase de Watchman Nee que ilustra essa reflexão. Nossas orações colocam os trilhos nos quais o poder de Deus pode vir. Como uma poderosa locomotiva, seu poder é irresistível, mas não pode chegar até nós sem trilhos. A oração coloca os trilhos. A oração nos dá acesso ao trono da graça por intermédio de Jesus. A oração nos habilita espiritualmente a vermos o poder de Deus em manifestação, irmãos, além das melhores expectativas. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você tem expectativas do agir de Deus? Por favor, pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você ainda consegue ter expectativa quanto ao agir poderoso de Deus? Pois então, irmãos, entenda que é por intermédio da oração que um trilho espiritual, numa linguagem de figura,
vai se estabelecer entre a tua vida e o trono da graça de Deus, irmãos, e tudo pode acontecer em resposta à oração dos santos, dos justos. Tudo pode acontecer, não há limites, não tem um botão de 0 a 10 no poder ilimitado do nosso Criador. Por isso é tão importante termos uma vida de oração. Página seguinte, por favor, página 20. Agora observemos, por favor, o exemplo de Jesus. Jesus, o nosso mestre, a nossa referência. Somos seus discípulos porque somos seus seguidores. Somos seus discípulos porque somos seus imitadores. Amém, gente? Às vezes é importante qualificar quem somos no reino de Deus. Somos imitadores do Mestre, seus seguidores. O nosso papel é fazer as suas obras. Antes de pensar nas grandes obras, vamos imitar as mesmas obras. Não, você talvez não me entendeu. Antes de pensarmos nas grandes obras, vamos imitar as mesmas obras do Senhor, para nos habilitar às grandes e poderosas obras. Por isso eu quero que você olhe para Jesus nesse momento, e veja como exemplo do nosso mestre, Lucas capítulo 5, versos 15 a 16. Todavia, as notícias a respeito dele, Jesus, se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Irmãos, a multidão, os aplausos, as honrarias não removiam Jesus do seu lugar de dependência do próprio poder do Pai. Isso deve nos ensinar. O aplauso, o holofote, os likes jamais podem nos tirar do lugar da nossa vida em Cristo perante o Pai. Porque o nosso próprio Senhor fazia isso, Ele buscava em oração. Lucas capítulo 6, verso 12 ainda nos diz: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Passou a noite buscando o seu Pai. Isso é um modelo, isso é um ensino, isso é um norte para a nossa própria vida. E quando fala da noite, irmãos, fala do desconforto. Quando fala da noite, fala de abrir mão do conforto da cama. Quando fala da noite, fala de um lugar a sós com Deus. E Jesus, irmãos, Ele não media esforços para estar no lugar certo, a fim de ser pelo Pai instruído, orientado, investido de autoridade. O Senhor nos dá o modelo e o exemplo. Lucas capítulo 9 ainda nos fala no seu verso 28, aproximando-se aproximadamente 8 dias, depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Irmão, subiu um monte para orar, houve esforço, houve dispensa de energia. Isso deve nos fazer também olhar como seguidores de Cristo. Irmãos, nós devemos fazer tudo o que estiver às nossas mãos para ter encontros poderosos com o Senhor. Se tiver que subir, caminhar, ir debaixo da água, não tem problema. Queremos o Senhor, temos fome da sua presença, temos sede na alma do seu Espírito, e este é o exemplo de Jesus. Nos momentos principais da vida de Jesus, irmãos, nos momentos mais paradigmáticos do seu ministério, Jesus orava. Irmãos, ouça, Jesus não fez nada sem estar buscando ao Pai em oração, e isso é um modelo, isso é um norte, isso é uma referência. O que nos faz pensar, irmãos, numa frase paradigmática: se Jesus não se atreveu a fazer o seu ministério sem oração, por que nós ousaríamos fazer o ministério sem uma vida de oração, sem uma vida de busca intercessória? Isso é uma questão paradigmática para mim e sua vida, irmãos. Se o próprio Cristo, o Filho de Deus,
não ousou realizar o seu ministério, operar segundo as obras que Deus lhe confiou, sem uma vida de oração. Como pensar, irmãos, em viver a vida cristã sem ter uma vida de oração verdadeira? Como pensar o filho da dona Daura, do seu Sérgio, esposo da Raquel? Como pensar a minha vida sem ter vida de oração? Da mesma forma que eu gostaria de gravar na tábua do teu coração essa questão, irmãos. Essa questão gera um antes e um depois. Essa questão ela é paradigmática. Você não pode operar no ministério, você não pode nem mesmo viver a vida cristã de maneira satisfatória a Deus, se você mesmo não imitar Jesus numa vida de oração. Como pensar viver a vida cristã sem uma vida de oração? Com todo cuidado e amor, diga para a pessoa que está ao seu lado: como você pode pensar a ideia? Diga por favor, como você pode pensar a ideia, até a noite de hoje, de viver no Evangelho, sem imitar Jesus numa vida de oração? Porque, irmãos, ao estarmos na fonte que é o Senhor, irmãos, há poder ilimitado para as nossas vidas, há poder indescritível, invencível para as nossas vidas. Página 21, por favor. Princípios fundamentais da vida de oração, e eu vou ser muito objetivo aqui. No treinamento, irmãos, eu tenho 2h30 para realizar esta exposição e consigo explorar cada um dos detalhes, irmãos, e os nossos treinamentos são quentes. O Espírito Santo vem junto, ninguém dorme. Há um mover do Senhor num ambiente de busca ao longo de uma imersão junto conosco. Fica a dica, hashtag. Por isso, queridos, alguns princípios de vida cristã. Por favor, tome nota. Devemos reconhecer a necessidade de uma vida de oração. Irmãos, se eu não reconhecer a minha carência, a minha fragilidade, as minhas limitações, a necessidade da minha alma por mais de Deus, tem alguma coisa de errado. Vamos orar. Tem alguma peça fora do lugar, porque nós precisamos ter uma vida de oração. Por favor, em sequência, eu quero que você veja a 10 níveis, página de número 21, do 1º ao 10º. Hoje, para pensar sobre a tua vida de oração. Você tem uma vida rasa de oração, nível 1, ou você tem uma vida top das galáxias em oração, céu na terra, nível 10. Não, Marcos, eu não estou nem entre o nível, eu não estou no nível 1 e também não estou no nível 10, eu estou no 3, eu estou no 4. Irmãos, nós queremos te ajudar a fazer um diagnóstico pessoal. Aonde está a tua vida de oração, de intercessor na noite desse dia? Marque, por favor. Nós não queremos que você sinta um peso de culpa, não. É para que você possa ver depois do treinamento, depois deste congresso, o que Deus vai fazer em tua vida, num relacionamento poderoso, e possa daqui a alguns dias, quem sabe daqui a um mês, olhar para esse nível e ver como você cresceu, como você se desenvolveu. Amém, queridos? Aonde você está nesse nível? Qual é o seu lugar hoje numa vida de oração? Por favor, tome nota. Segundo, queridos, nós devemos reconhecer um fato, e um fato inquestionável: Deus ouve e responde as orações. 1 de João, capítulo 5, verso 14. E esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve, irmão. E no versículo 15, nós sabemos que Ele nos atende segundo todas as nossas petições, segundo a sua vontade. Página de número 22, por favor. Terceiro motivo, terceiro princípio de uma vida de oração: devemos compreender a teologia da oração. Eu não tenho tempo para explorar esse tópico, mas para que você tenha uma noção do quanto nós levamos a sério a vida de oração,
Nós temos em nossa base, pastores que estiveram lá, nós temos uma base que é específica para oração. Há uma trilha de oração em nossa base, mas não para por aí. Em Colorado Springs, onde está a nossa base nos Estados Unidos, nós temos o que nós chamamos de Jericho Center, um lugar de oração estratégico. Gente de tudo que é canto do mundo vai orar, interceder em nossa base nos Estados Unidos, porque lá temos uma universidade sobre oração. Levamos muito a sério isso, irmãos. Amém, queridos? Devemos entender que há uma teologia, e essa teologia nos ensina conceitos sobre uma vida cristã que de fato vive em oração. A oração, amados, ela tem também um outro aspecto. Veja, devemos reconhecer, página 23, os verdadeiros propósitos que nos levam a uma vida de oração. Irmãos, você que já é um crente maduro, uma crente que caminha com o Senhor, sabe que Deus sonda o nosso coração, Ele leva a sério as intenções do nosso coração. Tudo que se passa em nosso mundo interior, nada passa desapercebido pelos olhos daquele que tudo vê, tudo conhece, tudo prescruta. E por isso os motivos são muito importantes. Primeiro motivo de uma vida de oração: a oração deve buscar glorificar a Deus. Diga comigo, a oração deve buscar glorificar a Deus. Isso é importante. Donald Demery diz o seguinte: o propósito da oração não é obter uma vida fácil, mas glorificar a Deus. Seja a condição que for da nossa vida, seja estando aqui ou em qualquer canto do mundo, irmãos, a nossa vida serve para a glória de Deus. Por isso devemos entender que a oração, ela tem que ter essa premissa, o propósito fundamental: buscar a glória de Deus. Mas não para por aí, queridos. Deve também nos levar ao entendimento que a oração nos permite ter comunhão com Deus. Quanto mais eu estou vivendo em oração com o Senhor, mais relacionamento eu tenho com Ele, mais eu estou sensível à sua voz, à sua percepção, ao seu impulso, à sua ordem. Desenvolvemos uma comunhão pela oração e não por livros, não por escolas. Posso ouvir um amém aí dos crentes? É pela oração, irmãos. Não tem plano alternativo. Muita oração é muita bênção. Pouca oração, temos problemas. Terceiro motivo: a oração deve ser para que também vidas possam conhecer Jesus, possam ter o privilégio de ouvir o Evangelho, de ter uma mente avivada, um coração receptivo, para que o poder da salvação se instale naquela vida. E por isso a nossa oração é tão importante. Irmãos, se você entender quem você é em Deus, como um orante, um intercessor diante de Deus, irmãos, muitas vidas vão ser alcançadas, muitas famílias vão mudar de perspectiva para toda a eternidade. A aposta do diabo é que a igreja não ore. A aposta do nosso inimigo é que viremos as costas para os nossos familiares, para as pessoas no mundo, é que deixemos de orar. Esta é a chance dele, porque se orarmos, se clamarmos ao Senhor, se o buscarmos, irmãos, os céus vão se abrir, o poder da palavra vai vir com poder e autoridade, e nenhuma vida que tiver um encontro com o Senhor Jesus vai deixar de responder ao seu chamamento divino, à sua salvação eterna. Amém, queridos? E o diabo aposta que a igreja se calará. Ele espera e ele trabalha ardilosamente, enchendo a nossa agenda com tanta coisa fútil, para nos tirar do lugar de guerra, de conquista, de vitória, que é aos pés do Senhor. Isso não está no treinamento, não está na apostila, mas é um discernimento que temos, irmãos. O diabo vai engendrando tanta coisa em nossa agenda, vai acumulando tantas coisas só para nos tirar do lugar da conquista, da vitória, do alcance de vidas, que é aos pés do nosso amado Salvador.
Diga para a pessoa que está ao seu lado, acorda ela, por favor. Ei, desperte, Deus está te chamando para ter uma vida de oração. Orar pelos outros como quinto motivo. Irmãos, a oração deve ter como essa base, a oração em razão do outro, em razão das demandas, das necessidades, das lutas do outro. E há um mistério nisso. Quanto mais você vai diante de Deus como um intercessor, mais Deus vai cuidando da sua vida, mais Deus vai derramando graça sobre a sua casa. Quanto você se envolve com o alcance de vidas, mais o céu se torna real na sua vida. É um mistério. É um mistério, não há como explicar, não há lógica nisso. Mas Deus faz isso, irmãos. Quando Ele encontra pessoas que amam os outros, que se importam com os outros, que se envolvem com o alcance de outras vidas, como você se importa, irmãos. Ele cuida de tudo aquilo que precisamos, que necessitamos, dos nossos sonhos, projetos e desafios. Você quer resolver alguns problemas que hoje são insolúveis? Se envolva com a oração intercessória em favor dos outros. Você vai ver os milagres, você vai ver o agir de Deus na sua vida. É graça sobre graça. Mas eu quero finalizar, queridos, lhes dizendo sobre um último motivo importante sobre oração. A oração, irmãos, também é amar de joelhos. A oração também é uma demonstração de amor, de cuidado, de preocupação. É impensável a ideia de dizer que amamos uma pessoa e não termos uma vida de oração por ela. É uma coisa ilógica do ponto de vista bíblico dizer que amamos e não dobramos os nossos joelhos como um ato de amor para orar pelo outro. E tem um mistério nisso, irmãos. A oração pode fazer o que eu e você não podemos. A oração pode trazer à existência, se agradável for a Deus, de tudo aquilo que sonhamos, esperamos acontecer em nossa casa, em nossa família, em nossa cidade, em nossa nação, no mundo. Amar intercedendo é uma demonstração de amor. Quem ama, ora. Quem ama, intercede. Quem ama, busca. Quem ama, chora. Quem ama, se quebranta. Irmãos, muitos dos nossos familiares ainda não vieram a Cristo, porque o pecado deles está sendo maior do que o nosso amor em oração por eles. Muitos que estão de costas para Cristo, estão vivendo ainda talvez longe de Cristo, porque o nosso amor está sendo pequenininho, estamos orando pouco, estamos buscando pouco. Mas eu tenho certeza, irmãos, à luz da palavra, que se nos envolvermos no alcance de vidas, a começar pela oração, a realidade da nossa casa, da nossa família, a realidade da nossa cidade, do nosso estado, irmãos, vai ser poderosamente afetado pelo poder do nome de Jesus. Tem mais crente para dizer amém sobre essa palavra? Aleluia. Queridos, em razão do tempo, pule comigo lá para a página de número 27, e eu vou concluir aqui em 5 minutos, queridos pastores. Amém? Ouvi 10 minutos? Irmãos, eu sinto Deus nesse propósito, queridos. Da minha perspectiva, Deus está levantando um exército nesse lugar. Da minha perspectiva espiritual, irmãos, Deus está levantando homens e mulheres que vão guerrear o bom combate de Cristo e vão ver as vitórias do Senhor a partir da sua casa, da sua família, da sua cidade. Por isso, queridos, nós queremos te levar a ter um compromisso de oração. Veja, no modo natural, não é normal desenvolvermos um hábito, um costume de oração. No modo natural, irmãos, não está na lógica dedicarmos tempo a conversarmos, falarmos, nos encontrarmos com aquele que não vemos com os olhos, com a ótica natural. Não é natural a ideia para uma pessoa no mundo de pessoas que oram. Por isso, queridos, nós precisamos desenvolver essa habilidade.
Precisamos organizar a nossa vida para termos uma assiduidade de oração, de encontros cotidianos com o Senhor. E aqui nós queremos te propor um princípio como metodologia, como algo que você pode fazer em sua vida. Primeiro, tenha um lugar para orar, um lugar estratégico, um lugar silencioso. Esse método nós chamamos do banco de 3 pernas. Sabe, o banco do baterista normalmente tem 3 pernas e segura a estrutura do baterista. E ainda mais se é um baterista pentecostal, ele precisa de muita segurança para operar no seu dom. Na verdade, baterista, eu não sei cadê os bateristas, é verdade ou não? Precisa de muita graça. A ideia do banco de 3 pernas, irmãos, é uma ilustração para nos dar um norte sobre o desenvolvimento de um novo hábito. O primeiro dessas pernas, um lugar para orar. Isso é importante. Jesus ia para o deserto, subia aos montes, porque ele buscava um lugar solitário, um lugar para estar a sós. E aqui nós estamos falando da oração de vida cristã no pessoal, no nível pessoal. O lugar, para mim hoje, o lugar mais estratégico, em razão das viagens que eu faço em todo esse sul do Brasil e no Uruguai, irmãos, é o meu carro. O meu carro é um lugar de oração, meu carro é quente. Se entrar frio no meu carro, vai ter algum problema, vai se queimar. Porque eu corto as estradas desse sul, orando, intercedendo, chorando, ouvindo Deus, profetizando e esperando um grande avivamento. Talvez você tenha na sua casa um lugar, uma árvore, um espaço só seu. Tenha essa percepção, um lugar é importante. 2, tenha um método de oração. Irmãos, nós queremos te apresentar um método, tome nas suas mãos, para já encerrarmos, esse mapa de oração como método. Esse mapa de oração tem uma estratégia de oração. Tome ele nas suas mãos, por favor, e abra comigo. Estamos a finalizar por ele nesse momento. Veja, queridos, nesse mapa de oração, você vai ter informações de como desenvolver a hora que muda o mundo. Lembra quando Jesus chamou os seus discípulos mais íntimos, antes da Via Crucis, para orar no Getsêmani, e os encontrou dormindo, e disse a eles: vocês não podem vigiar comigo nem por 1 hora. Essa expressão, nem por 1 hora, levou o Dr. Dick Eastman, um dos grandes nomes da Everhome, foi presidente da Everhome Global, a desenvolver uma metodologia de estudo. Deixa eu pegar aqui para você, para que você tenha trilhas de oração a partir de um cronograma de 5 em 5 minutos. Isso vai te ajudar, isso vai te dar um norte do que fazer no tempo disponível. O que falo, o que busco, o que compartilha o Senhor, é um bom ponto de partida. 5 minutos em cada uma dessas trilhas vai te ajudar a ter 1 hora de qualidade, 1 hora efetiva de oração. Mas não para por aí, queridos. Nós temos também um mapa que vai te ajudar a enxergar a realidade. Por favor, pegue o seu mapa e vamos finalizar nele agora. Pegue o seu mapa em suas mãos. Por favor, pegue o seu mapa em suas mãos. E vamos levantar um clamor treinando o que estamos aqui ensinando. Amém, gente? Esse mapa de oração te ajuda a ter uma visão global da realidade do Evangelho hoje no mundo. Os países que estão em vermelho e laranja significa extrema perseguição. Você não pode orar para países que estão nesse contexto da mesma forma que você ora por alguém que está lá em Gramado, em Canela. São outras demandas, outras necessidades, outros desafios. E nós queremos te ajudar, queridos, a ter uma percepção global. Um chamado que vai muito além da própria realidade da nossa igreja local. Por quê, Marcos? Porque, irmãos, estas pessoas que estão em missão, elas são parte da nossa família, elas importam, suas vidas são valiosas. Amém, gente crente? Cada um dos missionários, suas famílias, cada um dos obreiros que estão nos campos, eles são parte da nossa família. E por isso nós queremos te levar a um entendimento de que a oração que começamos a fazer por nossa vida e nossa casa, irmãos, deve ganhar os céus também pelos confins da terra.
E dentro desse método você tem, ao longo de 31 dias, os países que fazem parte das nações reconhecidas, percentuais, lugares, situações, para que gere uma percepção sobre a utilidade da nossa vida em Cristo em favor da obra missionária. Tem alguém aqui que quer se tornar um intercessor global para a glória de Jesus? Então coloque-se de pé nesse momento, por favor. Você vai ver, queridos, que no dia 19, existem os países de São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial, Gabão, República do Congo, Uganda, Quênia e em laranja, República Democrática do Congo, ou seja, um país que está em perseguição severa. E nesse momento eu gostaria de te convidar a orar e interceder por as nações que estão dentro desse dia, e entender que a sua oração nesse lugar chegará aos mais altos céus, e o Deus que ouve e atende há de dispensar o seu poder sobre cada uma dessas nações. Tem alguém para crer junto comigo? Erga suas mãos aos céus então. Senhor amado, nós levantamos um clamor, nós te pedimos a uma só voz, nós erguemos o nosso coração olhando para ti. Tudo tu pode, tudo que quer a tua vontade é possível através do poder do nome do teu Filho Jesus. Por isso, Pai, nós queremos colocar essas nações diante de ti, clamando, suplicando, implorando, Senhor, que as mãos sejam abertas nessas nações para a ministração do Evangelho. Senhor, que portas sejam abertas para a proclamação do poderoso Evangelho de Jesus. Senhor, nós te pedimos que as mentes destas pessoas, nestas nações, sejam abertas para receber o poder da salvação do Evangelho de Jesus. Senhor, nós te pedimos, troca o coração dessas pessoas, dá-lhes um coração sensível à tua voz, tira o coração de pedra das autoridades, dos líderes desses lugares, dá, Senhor, um novo coração a esses homens e mulheres. E Senhor, que os céus se abram e que se cumpra toda a tua palavra, e que a tua palavra vá e produza o resultado para a glória do teu nome. E quem pode dizer amém no nome santo de Jesus? Aplauda Jesus em o nome do Senhor.